pessoal, estamos aqui hoje com mais um episódio do Portal Férgora e hoje nós estamos em 3 aqui, porque hoje a gente quer falar de um assunto um pouquinho diferente. Hoje nós vamos contar um pouquinho sobre o que é o Portal Férgora, por que ele existe, né? Por que estas pessoas que estão aqui maravilhosas e o que viemos fazer aqui, né? Então, vou começar falando um pouquinho sobre o que é o Portal Férgora, afinal de contas. Será que o Portal Férgora é um podcast? Será que ele é para vivências? O que, afinal de contas, somos, né? E eu gosto de começar sempre fazendo uma reflexão lá atrás de quando eu, Aline, comecei na minha jornada de autoconhecimento, que chegou um determinado momento e eu me perguntei muito por que eu estava passando por aquele processo. E ele foi tão transformador na minha vida, aconteceram tantas mudanças e eu passei por um processo que ao mesmo tempo que eu estava na sombra, daqui a pouco eu já fui subindo e eu pensei, nossa, eu passei por isso e eu achava que a minha vida era uma coisa, né? E na verdade ela pode ser algo totalmente diferente. Como que eu posso fazer com que isso chegue a outras pessoas? Como que eu posso explicar isso? Na época, perdida ainda, sem saber o que estava realmente acontecendo, conheci pessoas, né? A Lucy foi uma delas que eu conheci lá no início, que me mentorou muito e me trouxe muito conhecimento, né, sobre a espiritualidade, o autoconhecimento, sobre o que estava acontecendo na minha vida. Ano passado eu conheci a Leila, né, que também veio, né, através de uma conexão. E eu sempre me questionando como que eu poderia ajudar as pessoas. Porque, afinal de contas, eu não era terapeuta, né? Então, como que eu poderia ajudar, né, com o autoconhecimento, com a espiritualidade? E eu me coloquei à disposição do Criador para ser, de alguma forma, alguém a ajudar, né? E, ano passado, no final do ano, então, eu fui chamada de volta para a espiritualidade. Realmente eu senti que foi um chamado, assim, foi meio que um filha, volta que a gente tem algo para ti, né? E num determinado dia eu simplesmente sentei numa mesa e comecei a desenhar um evento. E foi muito rápido, assim, para ser bem sincera, só veio e eu comecei a desenhar um evento. E mandei pra Lucy no dia, falei, tô ficando louca? Ela falou, não, não tá, vamos fazer acontecer. Eu falei, então tá bom, mas deixa aqui que eu vou sair de férias, porque isso era dezembro, vou refletir e ano que vem eu volto, né, com a minha mente com mais clareza sobre isso. Até então eu não sabia muito a proporção de tudo, né? Mas ao mesmo tempo eu sempre lembro, né, que eu me coloquei à disposição e que isso era um desejo, um sonho, ainda é, né, sempre será, de ajudar outras pessoas, de fazer com que chegue até elas. Então eu saí de férias e durante a viagem que eu fiz, eu pedi muita clareza, fiz algumas reflexões de como eu poderia fazer isso acontecer, de que forma que eu conseguiria também levar conhecimento para as pessoas sobre isso, porque afinal de contas não é só chegar e entregar um evento, né? A gente precisa levar o conhecimento sobre isso, né? E veio então, né, a questão de trazer um podcast para realmente trazer essa nossa experiência, né? Que eu acho que a experiência ela vale muito, né? Que é o testemunho que nós temos na nossa vida. E aí voltei de viagem e então comecei realmente a convidá-las, né? Pedi muita clareza sobre quem eu deveria então trazer para esse projeto e foi me apresentado, né, as pessoas que eu deveria trazer. Esse sentir é muito no sentir, né? Algo que não é palpável, né? Como que você intui que é aquela pessoa? É um sentir. É algo que vem de alguma forma para você e aí você tem a certeza no coração de que são aquelas pessoas. Então eu convidei, né? Convidei elas que estão aqui para fazer parte. Aceitaram, né? Sentiram no coração de estar aqui também para fazer isso acontecer. E hoje estamos aqui com o Portal Férgora, então, entregando, né, para vocês, levando esse conhecimento sobre
o autoconhecimento, espiritualidade, despertar da consciência, expansão, para que as pessoas possam se ver, né, se conhecer, se olhar, se entender. E eu acho que o mundo pede muito isso no momento. E nós, eu não sou terapeuta, mas a Leila é terapeuta, a Lúcia é terapeuta, então tem todo um conhecimento de ferramentas, né, um conhecimento mais profundo. E eu sou uma buscadora, né, que tenho buscado muito. Todos somos buscadores, mas eu principalmente estou na busca e sinto que as ferramentas, né, cada uma tem aquela que precisa para se completar e então formarmos essa egrégora para trazer para vocês o que a gente veio trazer, né? O que a gente veio a trazer através do nosso espiritual, da nossa egrégora. Então, o que é o Portal Férgora? É um portal, como o próprio nome já diz, um portal de conhecimento, um portal de conexão, porque através do conhecimento a gente entrega a conexão, né, com esse mundo sutil, com esse mundo que muitas pessoas não sabem o que é, né, não conhecem. E um portal que também quer trazer para vocês isso na prática, né? Então, através de eventos, de vivências, onde nós vamos trazer para vocês essa conexão de uma forma mais palpável, eu diria, né? Ou nem tanto, né? Porque o sutil não se pode pegar na mão, mas você pode sentir. E a gente quer entregar isso para vocês, com o nosso coração, né? Com o nosso espiritual, trazer para vocês esse contato. Então, esse é o Portal Férgora. Estamos aqui entregando conhecimento para vocês, trazendo aquilo que a gente vivencia no dia a dia, que faz sentido a gente entregar, que a gente entende que é muito importante. E através das vivências, que a gente já vai falar um pouquinho sobre a nossa primeira vivência, a gente quer entregar para vocês essa conexão de fato com esse mundo, né? Vamos expandir um pouquinho mais essa conexão, né? Explicar, né? Que tu fala conexão, né? Essa conexão nada mais é com o nosso eu interior, né? Com a nossa divindade. Sim. Então, trazer essa possibilidade, mostrar que é possível essa conexão, autoconexão, né? Entender que a gente tem algo dentro de nós que precisa ser visto, ser olhado, ser curado. Muitas vezes a gente fica no automático todos os dias, fazendo a mesma coisa, a mesma rotina maçante, sem olhar para o que nós queremos, né? Para o que nós queremos, para o que nós sentimos principalmente, né? Que é o sentir, é o que está dentro de nós que faz com que a gente se movimente todos os dias. Então, essa conexão com o nosso eu interior. Então, essa expansão, quando a gente se conecta com o nosso eu interior, a gente expande, né? Expande a nossa energia, expande a nossa consciência, expande nossos conhecimentos e acaba expandindo para conexões também, né? Porque já pensou se você não tivesse tomado a decisão de ir para o autoconhecimento, de estudar a espiritualidade, de fazer, né, a tua autocura, sim, buscar a tua autocura, você não teria se conectado, não teria recebido esse projeto, não teria sido um canal para isso, né? Então, como é importante a gente se olhar, se autocurar, buscar mesmo a nossa espiritualidade, né? Então, é essa conexão que o Portal Férgora está propondo, né, em trazer. E realmente, assim, a gente vive no automático, eu vivia num automático e sempre buscando por aquele algo a mais. Mas como que eu me conecto com um algo a mais? Sim. Se eu não consigo olhar, nem ouvir a mim mesma, a minha intuição, né? Tá dentro de uma caixinha, né? Uma caixinha preta e branca, né? Sem colorir. É tentar resgatar o propósito do porquê que a gente veio, o que a gente veio ser. E não somente o que a gente veio fazer. Né? O nosso propósito, ele muitas vezes ele é esquecido. E fica batendo na porta da nossa alma, né? Querendo se manifestar de alguma maneira. Mas a gente não silencia
e não olha para dentro. Esquece de fazer isso. Fica buscando no fora, fica buscando no externo. E as perdições, elas estão aí, né? As distrações, o que leva a gente a se perder de nós mesmos, como eu sempre falo, né? Então, não é o ter. É o As, ser, as né? pessoas Ser. têm que entender que, como que eu faço? Eu ouço muito isso na minha sala. As pessoas aí me perguntam assim, eu preciso de liberdade financeira. Como que eu faço para ter mais dinheiro, para conseguir mais coisas? Porque só assim eu vou ter tempo para me conectar com o meu eu. Isso é uma crença. Uma crença. Aí eu digo assim, não é isso, é dentro de ti que tu precisa procurar. Tá cheio de pessoas milionárias que buscam algo que nem elas sabem. Não é O externo. o fora, é o dentro. Uhum. Né? Então, isso que a Aline trouxe mais uma oportunidade para as pessoas escolherem ouvir sobre isso e colocar em prática na vida delas, né? Na vida, para que então realmente se conectem com o propósito, que é o que vieram fazer. Vieram ser, né? E o propósito, ele só vem com alta frequência, ele não vem na baixa frequência, né? Então, se você está abaixo, uma frequência baixa, vibrando no medo, na raiva, na angústia... Exatamente. O teu propósito não vem porque você não sabe nem quem você é. Então, não tem como você saber qual que é o teu propósito, né? E todos nós continuamos nessa busca de ser, né? Ser quem a gente veio para ser. E ser quem a gente veio para ser é a nossa mais pura essência, né? Então, quando a gente descobre a nossa mais pura essência... A frase que já virou clichê, né? Que fala, o autoconhecimento liberta, mas ele liberta de quem? De nós mesmos. Né? Exatamente. E é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Contínuo. Escada, né? Tu vai subindo os degraus, né? Eu sempre uso esse exemplo da escada, porque realmente é a escada. Você vai subindo degrau, degrau. Você vai subindo as suas frequências, né? Sim. Então, entrando um pouquinho na questão, né, do autoconhecimento e trazendo ele para essa prática que a gente quer levar, né, através das vivências, muito conectado ao processo de uma semente, né? É o que me veio quando eu comecei a construir, né, quando veio esse chamado, veio muito a questão do processo da semente. Eu não sei se tem algo ligado, mas eu amo estar embaixo de árvores, por exemplo. Onde eu tô embaixo de uma árvore. E observando a árvore, eu me sinto abraçada por ela. É como se eu estivesse em casa quando eu tô numa árvore. Mas como surge uma árvore? Será que é da noite pro dia que a árvore chega ao tamanho que ela chega? Não é da noite pro dia. Primeiro, ela é uma semente. Primeiro, ela é colocada na terra. Ela fica no escuro da terra, né, onde ela começa a receber alguns nutrientes para daí criar as raízes, e aí depois ela começa a subir, e aí ela vai encontrando a luz, né, até que ela se transforma naquela grande árvore. Então, eu vou trazer que agora tu falou sobre a terra, né? Numa cerimônia de ayahuasca, ela me colocou embaixo da terra. Eu tava embaixo da terra e de repente começou a florir um monte de coisas assim de mim, galhos e flores verdes e tudo. E aí eu perguntei, mas o que tá acontecendo? Eu fui sentindo algo assim muito bom, uma coisa maravilhosa. E ela disse assim, primeiro você tem que germinar, pra depois você florescer. é isso. Então você germina primeiro, né? Que entra na terra. O que é entrar na terra, né? É entrar dentro de você, olhar o que tem dentro, né? Primeiro você entra, germina, que é curar, limpar, jogar pra fora, deixar pro outro que é do outro, ficar somente com o que é teu. Aí você germina. Aí você vai florescendo. E não é escuro embaixo da E terra. não é escuro. É uma gestação, né? É uma como se você gestação, estivesse dentro do útero exato. materno, que é a mãe terra. E vai se Exatamente. alimentando ali com tudo que os nutrientes que a terra te dá e os outros elementos, né? Que é a água. Porque se o solo também não receber água e for um solo muito seco,
normalmente a semente não cria vida, né? É. E depois ela vai para a luz, busca o ar, o oxigênio, né? Na verdade, o oxigênio e ela libera o hidrogênio, isso tá certo. Não, ela respira o hidrogênio e libera o oxigênio. Enfim, faz todo esse filtro, né? Exato. E aí vai crescendo, né? E ela vai crescendo como? Por etapas. Ela não germina num dia e no outro ela tá enorme, né? E as raízes, né, E gente? as As raízes né? são muito mágicas. Exato. As raízes, elas vão se encontrando umas com as outras, se entrelaçando. E vão, assim, vão colocando os obstáculos de lado. A pedra tá ali, ela vai pro lado. Depois ela vai se entrelaçando entre as outras. E ela vai criando uma vai base, criando uma base, porque ela tem que ser muito fixa, né? No chão. Firme, né? Muito firme. Exato. Porque sem essa base, o que acontece? Ela é torta, né? Ela é torta. Ela nem consegue crescer. E é assim com a gente também, não é? Então, não dá pra você dizer que em um dia você vai despertar a consciência, Se né? curar de todos os traumas. Você tem que passar Etapa. por esse processo da etapa como a de uma semente. Você precisa, né, dos elementos, porque são a vida, né? Os elementos da natureza são a vida. Sem eles, sem um deles, né, não tem esse equilíbrio. Então, quando a gente fala de elementos, é algo que está dentro de nós, seres humanos, né, como seres humanos e como alma, e que está ao nosso redor. E a gente às vezes não percebe. A gente não percebe que onde a gente está respirando, tem o ar, tem a água, tem a terra, né, tem o fogo, tem o éter, e todos são importantes. Então, precisamos nos conectar mais com eles, porque eles estão aqui, né? Um equilibra o outro, na verdade, Isso, um né? equilíbrio. Todos os elementos, um equilibra o outro. Sem um, o outro expande demais. Isso. Sem o outro, não tem como levar, por exemplo, o fogo, né? Precisa do ar, oxigênio. E se não tiver água, o fogo expande demais e aí queima Isso. Exatamente. Então é um equilíbrio entre os elementos. Assim a gente precisa ter nosso equilíbrio interno, que é equilibrar as nossas emoções, né? Aprender a equilibrar as nossas emoções. Por exemplo, a água está muito ligada às nossas emoções, né? As nossas tristezas, as nossas angústias. Quando estamos em desequilíbrio de água, a gente não consegue lidar com as emoções. A gente não olha, a gente não gosta de sentir, a gente não gosta de conversar, a gente não gosta de falar, porque não gosta de sentir, né? Não gosta. Eu sei porque eu tinha esse bloqueio de água, então sentir pra mim, nossa, não, eu vou fazer. Eu era de fazer elemento fogo, né? Mais fogo, então meu fogo destruía tudo. Tipo, entendeu? Guardiã do fogo. Guardiã do fogo ainda. Mas antes ainda de ser guardiã, quando eu não tinha esse autoconhecimento sobre os próprios elementos, né? Então, por exemplo, lá atrás, se no trabalho eu chegava e, além de ser colérica, né? Elemento fogo, então comigo assim, ó, bateu, levou, entendeu? Era assim. Porque a minha água estava em desequilíbrio. Quando eu comecei a equilibrar a água dentro de mim, eu comecei a olhar para as emoções, né? Para as minhas emoções. E aí eu aprendi a chorar, porque eu não sabia nem chorar. Vocês percebem que o que sai das nossas lágrimas não é água? Água. Então, água salgada, mas é água, né? Então sai água, eu não conseguia nem chorar, eu não chorava, porque eu não sentia, eu não gostava de sentir, né? Aí quando eu comecei a equilibrar, eu comecei a aprender a chorar. E eu comecei a gostar de chorar. Porque Chorar. libera, né? Liberta um monte de... E a água tem o movimento dela, Tem né? o Que movimento leva. dela, Que vai, que exatamente. flui, né? Exato. E o fogo. É ação, é agir, né? Quando você está com o fogo em desequilíbrio, você está estagnado, procrastinando, você não tem aquela chama viva de fazer acontecer, vou fazer acontecer, vou fazer acontecer. Não, né? Vamos pensar que você tá só na brasa.
certo? Tá só na brasa ali, quase apagando. Aí quando você equilibra o teu fogo interno, você tem mais vontade, mais criatividade, mais vitalidade, mais força de ação, de fazer os teus projetos acontecer, de fazer coisas diárias durante o dia a dia. Então esse é o fogo, traz a ação mesmo, a prática. E eu tinha demais, né? E a terra? Parece uma coisa simples quando a gente fala assim, porque depois que a gente aprende a equilibrar, a gente entende de que é importante isso. E a gente entende de onde vem aquelas nossas emoções. Por exemplo, a terra. A terra, ela traz a firmeza. Ela te coloca centrada. Centrada na vida, centrada nas atitudes. Quando é muito terra, ela não consegue fazer, ela não consegue agir. Perfeccionista demais, né? Isso. E aí, o que acontece? Procrastina. Então, tem que ter esse equilíbrio entre todos eles. Depois que tem esse equilíbrio, as coisas começam a fluir. Só que até nós entendermos que existe essa conexão entre todos eles, e principalmente um elemento assim que ele foi escondido durante muito tempo, que é o éter, que é o que traz a expansão da consciência. Isso. O éter, ele é um elemento assim fantástico, mágico, sabe? Ele traz toda essa intuição, essa capacidade que a gente tem de sentir as coisas, de discernir o que é uma intuição que vai nos guiar e o que é algo que vai apenas nos distrair. Mas o éter, ele foi por muito tempo camuflado, escondido, portanto que muitos contam 4 elementos só, né? Sim. Se pesquisar, né? Você Esquece vai do ver éter. Por quê? Porque o éter é perigoso. Ele não Porque pode. a Matrix não invisível, quer né? que a gente saiba. A Matrix não quer que a gente éter, saiba. né? Então agora ele tá vindo mais, né? Porque não tem mais como, né, gente? A gente tá numa época que a Terra tá Isso. chamando isso. Ele né? é como o ar. A gente não vê ele. O ar também a gente não vê. E o que é o ar? É a expansão, é o movimento, a amplitude. Né? Então, quando a gente tem todo esse equilíbrio, a gente está em equilíbrio com as emoções, está em equilíbrio com o nosso fogo, né? Que também é a transmutação, né? Está em equilíbrio com a nossa base, firmeza, com a nossa base. E está em equilíbrio, está em expansão, né? Está em constante expansão. E está em equilíbrio também, está em contato com o éter, né? Com o todo. Que o éter, na minha humilde opinião, o éter é o que faz o equilíbrio de todos, né? Sim, porque ele está aqui, né? Ele está aqui, ele vem, junta todos, assim, equilibra. E quando você tá tudo equilibrado, vem o éter, é uma expansão, assim. Tanto que eu tô estudando agora também sobre o éter, né? Recentemente. E lendo, assim, isso já vem lá das antigas civilizações, né? Os gregos, os egípcios, eles já faziam as construções, né? Com como que chama aquela parte de cima que é assim arredondada? Eu esqueci o nome agora. Das construções. Isso. Sempre me foge esse nome, mas enfim, eles já faziam o formato, pode ver dos templos budistas, os templos, acho que messiânicos. Se eu tô falando besteira aqui agora, me corrijam. Mas já era assim, como se fosse uma antena para captar o éter. Sim. Mas eu esqueci o nome do... Eu tô agora também buscando esse elemento. Eu também não lembro não. Sabe? Mas, e a nossa vivência, ela vem para isso, né? Para que as pessoas que sentem o chamado de participar, conhecerem e encontrarem esse equilíbrio. Dentro de si, né? Para elas conseguirem enxergar isso dentro delas. Então, se entender, né? Se entender, isso. Se voltar para dentro. Então, você não vai na nossa primeira vivência e já vai sair de lá, né? Com a consciência expandida. Nenhuma vivência. Nenhuma, né? Não tem como. Isso é etapas. Vamos dizer que limpa a casa hoje, amanhã vai limpar de novo. Exato. Então, assim, vai ser um começo para alguns, para outros não, né? Porque já estão na caminhada. Exato. Mas tudo vem para somar. Agregar, né? Tudo vem para agregar. Mas que a gente
quer entregar é exatamente isso, é esse plantar da sementinha, né? Que só você pode regar ela e pode cuidar dela, nutrir ela para que ela venha a florescer. Então, como vai ser essa vivência, né, que a gente tá trazendo para vocês? Ela será por etapas, né? Ela será uma jornada, que é essa jornada da semente. Então, primeiro vai ser o plantar da sementinha, né? Depois as raízes, depois o florescer e depois a colheita. É uma jornada pra dentro, né? Então, é isso que nós queremos trazer para vocês como conexão, como conhecimento, né? Da forma que nós podemos trazer, que nosso espiritual tá auxiliando, né? Tá trazendo através de nós, né? Isso, para que as pessoas possam sim ter essa transformação que tanto querem, da forma que é, na verdade, né? Da forma verdadeira que é uma transformação que ela acontece, né? Eu gosto de falar, assim, sem promessas de, né? Que a gente vê tanto na mídia, assim, você vai sair daqui já lá, transformada, e não é assim, né? Vocês que atendem bastante no dia a dia podem confirmar. Não dá pra isso. romantizar o processo do autoconhecimento, porque o processo do autoconhecimento, ele é desafiador, sim, Exatamente. porque as pessoas vivem no vitimismo, sabe? Vítimas de si mesma, vítimas do mundo, vítima do pai, vítima da mãe, vítima do namorado. Então as pessoas vivem vítimas da vida, culpam Deus, culpam não sei o quê. Então as pessoas não querem olhar pra dentro porque dói. Eu sei porque dói mesmo. Então, assim, não dá pra romantizar o autoconhecimento e a espiritualidade. Porque quem vem pra espiritualidade achando que é só gratiluz, querido, fica onde você tá, porque não é, entendeu? Então, assim, venha já sabendo que é um processo que você vai ter que ter muita coragem, determinação, foco, disciplina Exatamente. e muito amor próprio, porque assim, não dá mais pra romantizar essa questão de autoconhecimento, de espiritualidade, porque senão a gente vai ficar sempre toda a vida passando a mão na cabeça, né? E as pessoas estão muito nesse processo de vítima, porque tá cheio de gente aí vendendo fórmulas milagrosas, Sim. né? Um monte de curso online que às vezes a pessoa fica lá, compra o curso e não faz, né? Sim. O que mais acontece é isso, compra o curso e não faz. Então não dá para romantizar. O que o Férgora vai proporcionar são vivências de formas presenciais para quem quer, né, buscar um primeiro passo, buscar uma autoconexão, para buscar a si mesmo. O que tem que levar? Muita fé, muita confiança. Tem que acreditar. E principalmente fazer a parte que tem que fazer. Parte, né? A parte que cabe a cada um. Porque a espiritualidade, gente, ela não se engana. E nem tenta enganar a espiritualidade porque, meu filho, isso não existe. E a espiritualidade faz a parte dela. 50%, eu diria. Talvez até mais, às vezes, ou até menos, depende do merecimento. Mas a parte da espiritualidade está feita. A parte do terapeuta, a parte de quem está ali guiando, a parte de quem está entregando, com certeza nós nos comprometemos a entregar. Eu gosto de uma frase que diz assim, ó, eu dou o meu 100%, que é o teu 50%. Tipo, eu dou o meu 50%, o meu 100% pro teu 50%. Agora você tem que dar o teu 100% pro teu 50%. Exatamente. Entendeu? E assim mesmo. funciona. Assim que funciona. Assim que funciona. A mesma coisa é a espiritualidade. Às vezes, o que vai acontecer? Ela vai te dar um pontapé, você tem que ir, como foi que aconteceu comigo, né? É que não é pelo amor, é pela dor. Exato. Isso é muito sério. É muito sério. Não é pelo amor, vai pela dor. Só que eu fui, né? Eu também fui Acho que pela dor. Acho que a maioria vai pela dor. E não parei mais, né? É que é um caminho sem volta. E é um caminho Volta maravilhoso, né? É um caminho maravilhoso.
É um caminho assim que depois tu ri um monte, não ri? É. Nossa, coisa boa. Mas Que bom que eu chorei, É. que bom que eu quebrei esse padrão, que bom que eu limpei isso aqui, que bom que essa criança E não assim, tá ó, mais. isso eu falo muito também, porque assim, a cura de um é a cura de todos, e é Exato. verdade. Por exemplo, o que uma mulher cura nela, ela cura em todas as mulheres, e principalmente na ancestralidade. E nas né? gerações futuras, Sim, as gerações né? futuras, claro, porque daí não segue, né? Então, por que não contribuir? Se não por ti, faça pelo teu filho, ou pela tua mãe, ou pela tua avó, porque às vezes a gente demora a construir amor próprio. Demora, não é um processo Né? fácil. Então, faça pelo outro, já que não quer fazer por si. Né? Porque vai acabar depois tomando gosto pela coisa e dizendo, nossa, não é que deu certo, tá bom, isso é bom, eu vou fazer. E aí não volta nunca mais. Mas, né, às vezes faz pelo teu filho, então. Né? Ou faz pela tua mãe, faz pelo teu pai, se não quer fazer por si. Já tá fazendo por si, né? Porque não tem como. Mas, né, se custa entender que tem que fazer por si, faça pelo próximo. Muitos casos nisso dá certo, de eu vou lá fazer pelo meu filho e acaba Sim. percebendo que é por si mesmo que tem que fazer. Mas tem alguns casos que a pessoa vai pelo namorado. Aí não funciona, É porque entendeu? se ninguém salva ninguém. Exato, Né? entendeu? Ninguém salva ninguém. Aí ela tá no apego, né? Tá no apego, entendeu? Então, assim, é bem relativo essa... É que o namorado, ele não faz parte da nossa linhagem, né? Não. Então, assim, o filho e o pai e a mãe, sim. Sim. O namorado, ele tem que pegar a ancestralidade dele. Mas, assim, nós conseguimos alcançar quem está adiante e quem veio antes. Agora, o namorado já não tem como salvar o namorado, gente. Vai ter que fazer por ele. Você pode convidar ele pra ir junto, né? Não adianta Mas- ir pra salvar o relacionamento, Não, porque isso não existe. Não Não vai. existe. Aí você vai, você se encontra com você mesmo e começa a perceber que, na verdade, teu caminho é outro. Na verdade, que ele não era o relacionamento. Exato, é a compreensão. E o quanto essa compreensão é importante, né? Eu vejo muito por mim, assim, de ter a compreensão desse chamado de... Isso foi dado nas minhas mãos, o que eu faço com isso, né? E decidir aceitar e dizer, eu vou seguir e não importa o que disserem, né? Ter essa compreensão do quanto isso é grandioso, né? E isso é com a nossa verdade interior, de cada um. Né, ter essa compreensão e essa coragem, porque você vai ouvir muita coisa pelo caminho, você vai ter que deixar aí muita coisa, vai ter que ignorar muitas coisas e vai causar uma estranheza, você vai começar a ouvir, aí vai balançar, daí você vai ter que tomar decisões pelo meio do caminho, né, para seguir aquilo que está no coração, porque esse é o caminho da alma, né? Então, quanto isso é importante. E isso também é algo que, dentro de uma vivência, dentro das nossas vivências, você vai descobrir. E é sempre uma descoberta nova, né? Ao longo do caminho. Sempre que a gente também não é na primeira vez que a gente descobre a nossa verdade, né? Isso, a gente começa a ter essa compreensão, né? De que, nem era tão bom assim isso, né? Tem algo muito melhor à frente. E falando de uma forma ampla, né? De tudo na vida. Né? E a gente precisa despertar, né? Porque assim, não tem mais tempo não pra ficar pensando muito. A gente precisa acompanhar quem já tá, acordar, despertar, buscar, melhorar. E um degrau de cada vez. Ninguém vai pular pro 5º, pro 6º degrau de uma vez só. Não. Degrau de cada vez, sempre com calma, com tempo, com paciência. Às vezes melhora e depois Dá cai uma- de novo. E faz parte. Ninguém vai ser perfeito, né? A gente não tem que levar sempre aquela vida certinha, porque não existe isso. Vai ter aquele dia que a gente tá irritado. Vai sair xingando, mas tudo bem, depois faz uma oração. Né? Mas assim, a gente não consegue ser aquela pessoa perfeita todos os dias. Só gratiluz não existe, Não existe gente. só gratiluz. É. Entendeu? equilíbrio, Namastê, né? gratiluz não existe. Só gratiluz não existe. Vai ter momentos que você vai dizer, mas meu Deus, socorro, Deus. Né? Vai ficar irritada, assim, vai ter aqueles momentos de ter raiva do mundo, ter raiva disso. Porque você tá
entrando em contato com as tuas emoções. Porque quando você começa a se autoconhecer, você começa a perceber por que você está sentindo aquela raiva. Exatamente. E aí você faz o quê? Você entra em contato com a raiva, observa ela de fora, não mais de dentro, porque aí você a raiva não toma posse de você, você se torna observador da raiva. Você observa, compreende, entende, aprende e libera. Isso é autoconhecimento. O eu inferior e o eu superior. Nós somos duais, todos nós somos. Exato. Nós somos o bem e o mal em nós. Ninguém é só o bem e também ninguém é só o mal. Só que você é aquilo que você alimenta. Exato. Então, as tuas atitudes, os teus pensamentos, a tua vibração, ela vai alimentar o lado que tu escolher. Exato. Né? Então, assim, vamos alimentar mais o bem. Né? Mais Vamos ser alegria, melhores, mais alegria. felicidade, mais o amor, né? Mas pra gente poder alimentar isso, a gente precisa primeiro liberar a raiva, a mágoa, o ressentimento, as dores, os traumas, os bloqueios. Sim, abrir espaço. Abrir espaço. Deixa aí o velho para vir o novo, né? Abre espaço, porque senão não cabe. Não cabe, tá cheio, né? Tá cheio de coisa ruim. E como é que vai abrir espaço? Vai ter. Esvaziando, né? Mas a gente precisa de ajuda. Precisa. Sozinho, Não dá. sozinho é mais difícil. Então, se existem hoje entregas iguais às que a gente está disposta, está oferecendo, por que não? Por que não? Se não agora, quando? Vai esperar quando? Né? Aí a gente ouve muito assim, ai, mas eu não tenho dinheiro. Também não é aquele preço exorbitante, né? Porque não é o intuito esse, né? Mas eu não tenho tempo, eu tenho filho pequeno. Deixa com o familiar, deixa com o marido, deixa com a tia. Ah, mas nesse dia eu já tenho compromisso, mas na próxima. Né? Porque Prioridades, não vai ter isso, né? prioridades. Que a gente diz assim, não tenho dinheiro para ir para pagar uma terapia, não tenho dinheiro para ir num evento desse, mas eu tenho dinheiro para comer uma pizza, eu tenho dinheiro para ir num bar, para uma balada, então, entende? São prioridades. E quando a gente escolhe, isso é uma prova, porque tudo, como a Aline falou antes, a gente normalmente entrega aquilo que a gente já testou. Né? A gente nunca entrega nada que a gente não testou. E eu era assim, eu tô nessa busca do autoconhecimento há mais de 15 anos. Só que antes eu dizia muito isso. Não vou porque eu não tenho dinheiro. Gente, a espiritualidade trazia. De alguma maneira, chegava 2 dias antes do evento, tava aqui o dinheiro. Ou era uma aula a mais que eu tinha dado, ou qualquer outra coisa que acontecia, alguém que tinha que me pagar, que me pagava. Mas aí o que eu fazia? Eu não pegava esse dinheiro e ia comprar uma bolsa, uma roupa, ou saía para jantar, ou... Não. Não, então agora eu vou fazer. Né? Então a espiritualidade, ela também te testa. Ela vai trazer. O que tem que fazer? Confiar. Acreditar. Né? Confiar e entregar, né? Entrega o que o universo se encarrega. O primeiro passo é firmar, eu vou. E A só partir depois daí, que tu decidiu, pronto, vem tudo. Se abre tudo. Né? A intenção, dizer assim, eu vou. Porque eu também fazia isso. Eu vou. Pronto, vinha dinheiro. exatamente. Eu também. Eu vou. Não. Eu vou. Pronto, vinha dinheiro. Sim, isso acontece, eu acho que acontece com a maioria. Né? Com Por quê? todos, Porque né? você vai para se melhorar. Não é pelo ego, não é para mostrar para o outro que foi, ou não é para ter mais um diploma, né? No caso, quando a gente ganha certificado, não é. É porque nós sentimos que precisamos. E nós somos mais um aliado para a espiritualidade. E tá contribuindo pro universo, né? Tá contribuindo pro todo. Pro todo. Porque quando eu mudo, tudo ao meu redor muda. As pessoas ao meu redor mudam, né? Tudo muda. Gente, é uma mudança. A energia, né? A energia. Vai contagiando. Porque a Vai maneira tudo. como a gente vê é diferente. Exato. Eu costumo falar pro meu marido assim, não é o que eu falo, é como tu recebe. Exato. Quando a gente aprende a receber de outra maneira, isso é muito libertador. Isso nos liberta de muitos sentimentos ruins. Às vezes é uma mágoa que tu guarda porque outra pessoa te disse algo, mas ela não quis te ofender. Só que tu recebeu como uma ofensa.
né? Porque tem uma ferida e aí gerou um gatilho na tua Isso, ferida, né? Exatamente. Mas quando tu busca esse autoconhecimento e tu te cura, aquilo que ele falou não faz mais diferença. Não tem mais gatilho, né? Não tem mais gatilho. Já foi curado, já foi tirado, então tem Exatamente. gatilho. E muitas, né, claro, não vou entrar nesse assunto agora, mas assim, muita doença vem disso. Sim. Eu diria quase que a maioria. Isso é para um próximo episódio. No próximo episódio. A gente precisa falar sobre isso. Eu já senti, assim, de outros episódios, de falar sobre isso. Sim, porque tem uma experiência própria, né? Pessoalmente. Ah, é verdade. Todos nós, eu acho, já, né? Quem nunca teve uma dor de cabeça foi descobrir a emocional. Sim, Ou até coisas mais profundas. sim. Bem mais profunda. Então, gente, vamos encaminhando para o final. Antes de encerrar, eu queria falar uma coisa, né? Nós éramos em 4 pessoas e a Thaisa também foi alguém que também veio, né? Pelo sentir. Mas nós todos temos um caminho de alma, então o Portal Férgora também é isso, né? Nós sabemos que ao longo da vida dele vai passar muitas pessoas e é sempre uma troca, né? Então, Troca amorosa. muita gratidão, né? Pelo tanto que ela contribuiu, né? Por tudo e que o caminho seja lindo, né? Mas eu gostaria de trazer isso aqui porque estamos em 3, mas éramos em 4 e a gente só tem gratidão pelo que ela contribuiu. E fico feliz quando as pessoas descobrem, né, que entendem que o caminho dela é aquele e ela opta por seguir aquele caminho. Então, Seguir o coração, né? O que a alma dela quer, exatamente. então faz todo sentido, né? Exatamente. Então, só agradecer, né, a Thaisa, se estiver vendo a gente, né? E, Gratidão. como disse, o Portal Férgora vai, né, tem uma vida muito longa, muitas pessoas virão, né, também, e estamos aqui para ser realmente um portal aí Sim. para o mundo, né, gente? E gratidão, né, por mais uma vez estarem aqui. Não esqueçam aí de compartilhar com quem vocês entendem, sentem em compartilhar, de curtir também, que isso é bem importante para nós, né, para ajudar, né, com que chegue a mais pessoas, comentar, né, o que vocês quiserem saber aí do evento ou do próprio portal ou alguma pergunta, né, nós estamos sempre abertas a receber. E na semana que vem estamos aqui de novo. E vai ser lançado o evento ainda, né? Com Vai, todas nos as próximos dias, explicações. isso, vai ser lançado data, com todas as explicações, né? Temos também uma comunidade que vai ser lançada logo logo para o evento, né? E também para receber alguns insights que a gente recebe às vezes. Lá no Instagram vai ser lançada a comunidade. Nos próximos dias, então, para quem não segue lá ou não está acompanhando, fica de olho, porque logo logo vai ter lá a informação também. É isso? É isso. Gratidão, gente. Gratidão.